Desejo que todos estejam muito bem, com muita paz, muita saúde, alegria. E que a paz de Deus seja sobre todos. Estou muito feliz neste momento por ter esta oportunidade ímpar de poder estar compartilhando uma porção da palavra de Deus. E graças a Deus, Deus tem dado força, saúde e coragem. E eu fico muito feliz porque a vida da gente é muito corrida, a gente não tem tempo, mas a gente consegue organizar e preparar esse momento para falar desse grande amor de Deus. Porque a nossa maior preocupação é quanto o reino de Deus. Então não podemos abafar esta graça de Deus, esta alegria dos planos de Deus na nossa vida. Nós temos que realmente falar desse grande amor de Jesus. Jesus está voltando, buscando a sua amada igreja. E nós, como cristãos, verdadeiros cristãos, temos o compromisso diante de Deus de realmente falar sobre este reino de Deus, que Jesus veio para salvar a humanidade. E essa é a maior riqueza que nós temos na nossa vida, é falar desse Jesus maravilhoso. E antes de comentarmos sobre a palavra, eu quero nesse momento agradecer a todos que se inscreveram no meu canal esta semana, no YouTube Aurimares Palati. Meu muito obrigado de coração, agradeço a todos pelo carinho, por ter se inscrito no canal. E aqueles ainda que não se inscreveram, eu peço por gentileza que se inscrevam, deixa teu like, compartilha, porque com isso você vai estar contribuindo, proporcionando que outras pessoas tenham acesso a esta mensagem de paz, de amor, de esperança, palavras de motivação, a palavra de salvação. Aleluia. E nesse momento queremos compartilhar uma mensagem que traz como título o poder da oração. E nós vamos usar como base o livro de Efésios, capítulo 3, verso 14, que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que palavra linda, palavra maravilhosa. A Bíblia, ela é completa. É a palavra de salvação, a palavra que nos norteia, que nos orienta. É maravilhoso termos os nossos olhos abertos, o coração desejosos para estarmos alimentando da palavra de Deus. Mas eu gostaria de trazer a definição da palavra de oração. Então, nós podemos dizer que a definição da oração é falar com Deus, é comunicarmos com Deus, é ter esse elo, essa intimidade com Deus. Então, a oração, nós podemos dizer que ela é o alimento, é o combustível para a nossa alma, para a nossa vida. E é o relacionamento íntimo com Deus, é o relacionamento da maneira que nós podemos a cada dia chegar mais perto de Deus e com isso conhecer da grandiosidade desse Deus. Quem é Deus para mim? O que representa Jesus na minha vida? Então, através da oração, nós vamos conhecer melhor quem é Jesus. E vale dizer que a oração, ela não é tida como uma obrigatoriedade. Ela não é uma obrigação, mas sim, ela é a necessidade. É a necessidade primordial. É como que nós precisamos do ar para respirar. Se nós não tivermos o ar, nós não temos vida. Assim como nós necessitamos do ar para mantermos vivo, nós precisamos dessa oração
para podermos estarmos em pé diante de Deus, nessa fé, nessa coragem, nessa ousadia. Então é a oração que nos sustenta, aleluia. E por isso nós devemos estarmos preocupados com a oração. Eu digo assim, a necessidade de nós termos em nosso lar, em nossa casa, um altar de oração. Não que temos que orar somente na igreja, na casa de Deus, mas necessário se faz nós estabelecermos um altar de oração, um altar de adoração na nossa casa, no nosso lar. Então, eu acredito que muitos têm um altar em casa, ou seja, é um quarto reservado, um ambiente reservado, que ele entra ali, fecha a porta e ali ele vai chorar diante de Deus, vai interceder diante de Deus, vai clamar diante de Deus. Então, quando nós olhamos pela fala do Billy Graham, ele diz que feliz é o homem que descobriu o segredo de orar e colocar-se diante de Deus apenas 15 minutos cada manhã. Então, a oração, ela desfaz várias circunstâncias, ela remove montanha. Então, a oração é a chave da vitória. E nós precisamos orar por nós mesmos, para que Deus dê a graça, dê a força do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, que nós possamos manter em pé diante desse Deus maravilhoso, com as nossas vestes lavadas, nosso coração purificado, nossa mente santificada diante de Deus, aleluia. Necessário orarmos pela família, orarmos pela igreja do Senhor, pelo ministério, aleluia, orar pela nação brasileira. Precisamos orar, porque o povo está gemendo, o povo está sofrendo, o povo está clamando, e a igreja precisa estar em oração, intercedendo em favor das almas, em favor da nação, em favor da família, para que Deus tenha misericórdia, que Deus possa alcançar o seu grande amor e salvar essas vidas, aleluia. Nós sabemos que todo poder, aleluia, é movido através da oração. A oração remove montanha, aleluia. Então, nós sabemos, somos conhecedores, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra a potestade maligna, né? São contra realmente as hostes infernais. E necessário se faz revestirmos das armas de Deus, das armas espirituais, porque a nossa luta não é carnais, a nossa luta é espiritual, é uma batalha, uma peleja, mas através da oração nós somos vencedores em Cristo Jesus. A oração é o maior poder da igreja, e veja que a igreja primitiva, ela vivia em contínua oração. Nós temos exemplo que a Bíblia traz de vários homens de Deus que foram vitoriosos, que foram grandes servos de Deus, que têm a sua vida registrada, os seus passos, os seus feitos registrados na palavra de Deus. E podemos observar que todos eles em comum tinham, que era a oração. E nós podemos observar as mulheres de Deus, elas tinham em comum que era a oração. Então, a oração é importante para a nossa vida. Nós precisamos realmente de buscar a Deus, de colocarmos na posição diante de Deus. Nós podemos observar que através da oração nós temos a cobertura do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida, a misericórdia de Deus, a oração, aleluia, a compaixão. Então Deus derrama sobre nós esta graça. E na verdade, quando nós estamos cheios da graça de Deus, cheios da misericórdia, cheios do amor, nós temos o que oferecer às pessoas, porque nós só podemos dar o que nós temos. E daí eu pergunto, o que nós temos para oferecer?
mas pela misericórdia de Deus, nós temos o amor, nós temos a misericórdia, nós temos a compaixão, nós temos o cuidado para oferecer ao próximo. Então, através da oração, nós passamos a ter maturidade com Deus, ter mais conhecimento de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos observar que através da oração você começa a conhecer quem é Jesus. Você começa a conhecer os princípios, o que nós precisamos realmente renunciar para seguir a Cristo Jesus. Aleluia. Então, lá no livro de 1 João, o capítulo 3, verso 8, ele remete a palavra que através da oração, destrava as fortalezas do diabo. Através da oração é desfeita todas as muralhas. Através da oração as barreiras são quebradas, são destruídas, porque a oração é uma arma poderosa, aleluia, que Deus nos proporcionou para que nós possamos lutar a cada momento, a cada instante e sermos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, é interessante que quando nós falamos com Deus, nós clamamos a Ele, mas necessário se faz nós pararmos um pouco e começarmos a inclinar o nosso ouvido a Deus e ouvir o que Deus tem para falar conosco. Porque às vezes nós clamamos, oramos, fazemos as nossas petições diante de Deus, mas às vezes nós não esperamos a resposta do Senhor. Então, necessário se faz nós orarmos a Deus, mas aprendermos a esperarmos o agir de Deus. Aleluia. Então, a gente pode observar que através da oração nós passamos a conhecer Jesus melhor. E vale dizer que não tem como um cristão ele ter experiência com Deus sem oração. Não tem como um cristão ser cheio da graça de Deus, do poder de Deus, sem a oração. Não tem como um cristão ter a autoridade de Deus sem a oração. Não tem como esse cristão participar, desfrutar dos milagres de Deus sem a oração. Nós podemos observar aqui quando Pedro e João ele estava caminhando e deparou com aquele paralítico diante daquela porta formosa. A Bíblia traz a situação daquela vida, daquele homem, que ele estava já há muito tempo, A Bíblia diz que é de nascença essa doença. E quanto tempo aquele homem estava diante daquela porta, pedindo uma esmola. Mas até que chegou o momento que Pedro e João chegou ali. E a vida de Pedro e João era vida de oração. Era vida cheia da graça de Deus, da autoridade de Deus. Veja que quando ele estendeu a mão para pedir a esmola para Pedro e João, Pedro disse assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho o que? A graça de Deus. Eu tenho o que? O poder de Deus. Eu tenho o que? A unção de Deus. Eu tenho o que? A autoridade do nome de Jesus. Este poder, aleluia, que está em mim, esta autoridade eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha que coisa maravilhosa, através da oração. Pedro e João, ele tinha aquela intimidade com Deus, ele tinha a autoridade de Deus, e agora ele abençoa aquela vida. Através da sua vida, ele abençoa, ele liberta na autoridade do nome de Jesus. E agora aquele homem passa a ter uma nova página da sua vida, é mudada, é transformada. Deus dá a salvação, Deus dá a cura, Deus dá a libertação através da oração. E o que você tem para oferecer ao próximo? Você tem essa autoridade de Deus? Você tem essa graça de Deus? Você tem essa unção de Deus? É na oração
que nós encontramos isso. Aleluia. É momento de buscarmos, é momento de clamar a Deus, de orar, de interceder. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e somente coberto com o sangue de Cristo é que nós podemos vencer este mundo mau e cruel. Mas Jesus, Ele está, aleluia, de braços abertos e dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Aleluia, glória a Deus. Então, quando oramos, o que acontece? Quando nós clamamos a Deus, o que acontece? Portas se abrem, vidas são libertas, aleluia. Almas são rendidas aos pés do Senhor. Quando nós oramos, Deus, Ele entra com a providência, Ele entra com o agir. Nós podemos observar lá no livro de Atos, capítulo 12, de versos 6 a 8, que traz aí a história de Pedro. Ele foi preso pelo rei Herodes, mas a igreja estava em contínua oração, orando incessantemente, clamando, chorando, intercedendo ao Pai. E a oração, aleluia, foi respondida. E Jesus libertou, enviou um anjo para dar a liberdade a Pedro. A oração é a arma poderosa. Nós podemos observar também lá em Atos 12, verso 25 e 26, que remete aí à história de Paulo e Silas. À meia-noite, próximo da meia-noite, eles oravam, eles cantavam louvor, adoravam a Deus. Eles estavam presos, sem liberdade, mas ali eles sabiam que Jesus estava com ele, fazia presença ali. E ali eles clamavam, ali eles intercediam, oravam. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto e abalou ao alicerce, e as portas foram abertas e eles foram soltos, foram libertos. Este é o poder da oração, aleluia. Se nós pudéssemos entender o poder da oração, nós não negligenciávamos de deixar de buscar a Deus, de orar. Nós colocaríamos em nossa casa um altar de oração. A prioridade da nossa vida é a oração, aleluia. Através da oração nós temos vitória, aleluia. Nós podemos observar, a Bíblia traz aí a vida de Ana, a mulher que estava realmente numa situação de vulnerabilidade, uma mulher que estava numa situação realmente de amargura de alma, triste. Realmente ela estava numa situação de fragilidade. Ela não tinha recursos, não tinha como ela conceder essa cura, não tinha como ela ter assim através da medicina, através da ciência. Não tinha um caminho, não tinha um instrumento, não tinha um meio, mas ela conhecia Jesus. Ela era uma mulher de experiência, era uma mulher de intimidade com Deus. Ela viu que para ela não tinha saída, mas ela olhou para cima e diz: o meu Redentor vive, aleluia. O meu Redentor vive. E ela fez um propósito: ah, Jesus, é eu e tu, Senhor. Ah, Jesus, eu creio que tu pode mudar, Senhor, a minha situação. Eu sei que tu pode mover, Senhor, os obstáculos. Deus, eu faço um propósito. Eu vou chorar, eu vou clamar na presença do Deus Todo-Poderoso. E ela começou a clamar a Deus, começou a buscar a Deus. E Deus respondeu à oração de Ana. E agora Ana não era mais uma mulher aflita, não era mais uma mulher angustiada, mas agora era uma mulher feliz, aleluia. Porque Deus respondeu à oração e concedeu o desejo de Ana ser mãe. E deu Samuel, aleluia, para Ana. Então a gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus responde às nossas orações. Às vezes nós ficamos assim, pedindo oração, ora por mim, ora por mim. Mas nós não temos o cuidado, o zelo de dizer assim: não, eu preciso de orar.
O Deus, aleluia, Ele está pertinho de mim. Ele quer ouvir o meu clamor, Ele quer ouvir a minha petição. Mas nós não queremos, às vezes, renunciar os momentos de regalia, os momentos de passeio, os momentos de prazer. Nós não queremos renunciar para tirarmos aí uns minutos na presença de Deus. Como é gostoso, aleluia, marcar uma audiência com Jesus, aleluia. Como é maravilhoso marcarmos um encontro com Jesus, aleluia. Porque Ele tem a resposta para a nossa dor, Ele tem o remédio para a nossa dor, aleluia. Ele é o Deus da solução. A Bíblia nos traz aí vários relatos de vitória que o povo teve porque vivia em constante oração. Nós podemos observar o rei Josafá. Que história maravilhosa que está registrado aí em 2ª Crônica, capítulo 20. Ali retrata a vida, aleluia, do rei Josafá. Era um homem temente a Deus, era um homem que conhecia Deus. E diante daquela situação, de um momento para o outro, ele recebe uma notícia de que os seus inimigos estavam à porta para atacar, para destruir o seu povo. E diante daquilo, ele sabia que ele não podia fazer nada. O exército dele não tinha aquela capacidade, não tinha aquela estrutura para vencer aquela batalha. E diante disso, não tinha como ele fazer um planejamento, uma estratégia. Ele não tinha como pensar como poderia resolver aquela situação. Ele olhava e dizia assim: não tem como eu escapar. Eu estou realmente perdido. Não tenho o que fazer. Não tem como pensar em fazer nada. Mas interessante é que ele conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus. E ele disse assim: ó Deus, Deus de nossos pais, não és tu o Deus do céu, que tem o domínio, o poder, a força sobre todas as situações? E aí ele clamou a Jesus, e Jesus entrou com a providência. A arma poderosa que o rei Josafá utilizou foi a oração. Foi a adoração a Deus, e Deus entrou com a providência e deu a vitória ao rei Josafá. Aleluia. Nós podemos observar, aleluia, que os grandes homens de Deus, eles tinham em comum a oração. Nós podemos ver Moisés, Eliseu, Elias. Eles eram homens de contínua oração na presença do Senhor. Então nós sabemos que o caminho é a oração. Está difícil, está doendo, está complicado dentro do teu lar e da tua família, o teu casamento, a tua vida. Não esqueça, olha para Jesus. A Bíblia diz: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, o socorro vem de Deus, o socorro vem do alto, o socorro vem de cima. Então precisamos, aleluia, chegar à presença de Deus e clamar por Ele, buscar por Ele, porque Ele tem a vitória. Vale dizer que não é pastor que dá vitória para as pessoas, não é a igreja que dá vitória para as pessoas, mas é Jesus. É Jesus. É quando você reconhece que é Ele que é tudo da nossa vida, que é Ele que é o Salvador Jesus Cristo, que é Ele que é o dominador de todas as coisas, que é Ele que é poderoso, que a força está nele, não está em nós. Aí sim Jesus abre as portas e nos dá a vitória para a glória de Deus. Aleluia. Podemos observar, por exemplo, a vida de Esther. Se nós olharmos a vida de Esther, não tinha como ela estar na posição que Jesus colocou como rainha. Não tinha como. Se nós olharmos a descendência de Esther, não tinha como ela chegar ali. Mas ela era uma menina, uma jovem obediente a Deus. Era uma jovem que era conectada com o céu, conectada com o Espírito Santo de Deus. Era uma menina obediente, era uma menina prudente. Então tudo na vida dela era Deus.
Tudo na vida dela era Deus. Ela acreditava, ela confiava, ela era instruída pelo seu tio, como que ela deveria falar, como que ela deveria declarar, como que ela deveria comportar. E ela foi na íntegra, obedecendo passo a passo. E Jesus foi pelejando, e ela convocou todo o povo das cidades circunvizinhas para orar, para jejuar, para clamar, para Deus dar a vitória, aleluia, ao seu povo. E Deus deu grande vitória a Esther por causa da oração. É na oração que nós temos a vitória, é na oração, aleluia. No capítulo 6 de Efésios, diz assim, que nós precisamos estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, aleluia. E veja o que diz o verso 12, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e é através das armaduras de Deus que nós vamos vencer, que nós vamos realmente sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Lá no livro de 1 João, capítulo 13, 8, diz assim, que Jesus manifesta para destruir as fortalezas do diabo. Então é na oração que Deus entra com a intervenção de vida. Aleluia, a intervenção divina, é como ele fez na vida de Pedro, é como ele fez na vida de Paulo, de Silas, é como ele fez na vida de Ana, é como ele fez na vida, aleluia, do rei Josafá. É o mesmo Deus, aleluia, é o Deus que batalhou pelo povo de Israel, que ajudou a caminhar no deserto, é o Deus que livrou aquele povo do Egito, que libertou, é o mesmo Deus que está conosco, cuidando, norteando, mostrando o caminho. Agora basta nós inclinarmos para Deus os nossos ouvidos e atentarmos na oração. É na oração que nós vamos vencer. A oração é a arma poderosa, e é através da oração que nós vamos vencer os dias maus, os dias difíceis. Tem pessoas que deixam para orar só quando as coisas já estão numa situação degradante, numa situação assim, já deslacerado. Então agora que ele vai orar, mas ainda há tempo, mas nós temos que orar todos os dias, antes que os dias maus venham. Nós temos que orar, pedir a proteção de Deus. Jesus, dá-nos a tua proteção, me esconde, Pai, no teu manto santo, Pai, me cobre com teu precioso sangue, para que Deus possa realmente nos guiar a cada passo, a cada momento, e que nós estejamos sempre na direção do Espírito Santo de Deus. E é na oração, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Nós precisamos buscar a Deus antes de tomarmos qualquer decisão. Buscar a Deus, Senhor, como que eu devo agir, como que eu devo fazer? Me orienta, Senhor. Tem pessoas que às vezes ele faz, acontece, aí depois ele vai orar. Mas aí você já fez. Aí você não esperou ouvir o que Deus queria te orientar, o livramento que Deus queria te dar. Então, nós entendemos, aleluia, que a graça de Deus, aleluia, ela está sobre a nossa vida. A graça de Deus, a força de Deus, a proteção de Deus está na nossa vida através da oração. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser grato a Deus e agradecer ao Senhor Jesus. Nós podemos observar que o próprio Jesus, como sendo Deus, ele orava, ele buscava a força do Pai. Ele às vezes saía, afastava, procurava um lugar a sós para poder falar com o Pai, para buscar orientação, para buscar força, para buscar graça. O próprio Jesus nos deu o exemplo de buscar em oração. Então, neste momento, eu quero deixar esta palavra, que nós possamos colocar no nosso coração e tomarmos um propósito. Eu preciso estabelecer um altar dentro da minha casa,
um altar de oração. Aleluia. Que Deus possa abençoar cada família, cada vida. Nós podemos observar que existe muitas vidas sofrendo, muitas vidas oprimidas, muitas vidas precisando de libertação. E é através da oração que Deus vai alcançar essas vidas, que Deus vai quebrar os laços do inferno da vida dessas pessoas, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Então eu digo neste momento que abra o teu coração, abre a tua mente, abre os teus olhos espirituais e diz assim: eu não consigo viver sem Jesus, eu não consigo viver sem a oração, eu preciso estar realmente, aleluia, conectado com Deus, buscando a Deus, para que eu possa ter essa graça, essa força de Deus e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Eu desejo realmente que a bênção de Deus, o cuidado de Deus, seja com cada um de vós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.